Beleza, a partir de agora está gravando. Né, na última aula, os meninos sugeriram essa questão, que era para calcular uma matriz onde nós tínhamos as notas dos alunos e tínhamos também o nome, né? E aí nós fizemos até o finalzinho da aula, que foi pegar a média dessa matriz com as notas e atribuir como segundo parâmetro nessa matriz alunos aqui, né? Em forma de string, convertendo o valor para string, ok? E aí nós fizemos isso porque tinha a garantia que a sequência das notas dos alunos fosse igual à sequência dessa matriz aqui embaixo, né? E aí nós conseguimos fazer até aqui, que foi colocar os alunos com suas respectivas notas, tá certo? E aí deixa eu ver aqui, ver uma coisa. Porque o seguinte, a classe wrapperString, ela tem um método chamado compareTo. Então, se eu tenho aqui string número igual a 7.5, mandar essa número ponto compareTo, vou colocar aqui, por exemplo, 7.4. 7.4, ele me retornou 1. 7.5, ele me retornou 0. 7.4 eu já tinha feito, né? 7.6, ele me retornou menos 1. Então o que acontece? O método compareTo, né, ele compara duas strings, tá? Pode ser palavra e tal. No caso aqui eu usei número porque é o nosso exemplo aqui, o número, certo? E aí o que acontece? Eu vou tentar usar esse método para poder fazer o rank, que era a última coisa que o Paulo tinha pedido, fazer um rank dos alunos, né? E para isso eu vou usar, cadê? Era o Bubble Sort. Tá aqui o Bubble Sort. Eu vou usar esse Bubble Sort aqui. Só que modificado, certo? Para nossa situação. Então o que é que vai acontecer? A primeira modificação é que o meu array vai ser de strings. A segunda modificação é que não vai ser um array, vai ser uma matriz, certo? E aí são duas colunas, 1, 2, 3, 4 linhas, 2 colunas, 4 linhas.
2 colunas, 4 linhas. Certo. Então, esse primeiro aqui é 4 e 4. Certo? Matriz. Tem um atalho, galera, que você substitui todas as letras, mas nesse exato momento eu não lembro qual é esse atalho não. Pronto. Aí o que acontece? É uma matriz. Só que no meu caso eu estou interessado só nas segundas colunas. Eu só estou interessado nas segundas colunas. Então eu vou percorrer todas as linhas, mas eu só quero as segundas colunas, tá? Então isso aqui vão ser linhas. E aí o que acontece? Que, né, a linha é a atual e a linha é a próxima. Coluna qual vai ser? 2. Coluna 2. E aí vou usar o compare to para comparar. E aí aqui ele compara se o próximo é maior. Nós vimos que quando o próximo é maior, ele é maior do que 0, tá? Que aí nós fizemos o teste aqui em cima. Se ele é igual, ele é 0. Se ele é menor, ele vai ser positivo. Se ele é maior, ele vai ser negativo, né? Deixa eu só matriz. E aí retornar aqui uma string. Não é 2. Alguém devia ter me corrigido aí. String temp. Deixa eu ver como é que pode ser feito isso aqui. Eu acho. Vai ser bem mais complexo, viu? Porque temporário vai ser um array, tá? De 2 posições. New string string 2 aqui. String temp é igual a new string 2. Pronto, era aquilo ali que estava errado. Certo. Então temp 0 vai ser igual
A matriz era atual? Era atual. Vai ser igual a matriz atual na coluna 0 temp 1 vai ser igual a matriz atual na coluna 1. Beleza, já guardei. Agora aqui, né, já guardei o valor do atual, matriz atual na coluna 0 é igual ao próximo da coluna 0 na coluna 1 é igual à coluna 1. E aí próximo na coluna 0 é igual a temp na coluna 0. E próximo na coluna 1 é igual a temp 1. Acho que isso vai resolver os nossos problemas. Acho. Vamos testar agora. Vou colocar isso aqui pra cá. Certo. Vou chamar o método passando minha matriz. Sorte. Qual é a matriz? É alunos mesmo? Alunos. É o que eu imaginei que seria o problema. Que aí, o que é que vai acontecer? Eu tentei fazer assim porque eu achei que iria dar certo, mas tinha o risco de acontecer esse problema mesmo. Alguém sabe me dizer qual foi o problema aqui? Alguém se habilita a dizer? Olhando aqui para a resposta, qual foi o problema do meu algoritmo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém? Paulo? Se arrisca? Foi o seguinte, galera. O que aconteceu? Deixa eu falar para vocês. O compare to, ele compara strings, né? Então o que acontece? Se eu coloco A e B, ele diz que quem é maior é o B, né? Porque o B vem depois de A. Se eu coloco E e F, ele diz que o maior é o F. Então, na hora de eu organizar por ordem alfabética, eu uso o compare to. Então, vamos lá. Digamos que o Bruno, BR, Bruno,
ele vai aparecer na frente do Caio CA. Por quê? Porque o Compare To ele analisa letra por letra. E foi exatamente o que aconteceu aqui no nosso exemplo, né? Ele chegou beleza, né? Aí 14, o 1 é igual, até agora tudo certo. Aí o 0, o 4 vem depois do 0, então pronto. Aqui ele colocou direitinho, né? Vem o 10 e depois vem o 14. O negócio desandou aqui para baixo. Por quê? Porque, como eu disse, imaginem a ordem alfabética. Ele olhou pro 2 aqui. 2 é como se fosse o Bruno, né? Tem um B. Então o B ele vem depois do A. Então, por mais que esse número aqui, em questão de valor, fosse menor, né? Em questão de valor fosse menor, pro Compare To, ele vem depois do 10 e do 14, porque ele começa com 2 e o 2 vem depois do 1. E aí o 6 é a mesma coisa. O 6 é menor do que 10 e do que 14, só que ele olha pro 6 e ele olha pro 6 e pensa, poxa, o 6 vem depois do 1, que vem depois do 2. Então ele é o último. É por isso que deu esse problema no Compare To, né? É até interessante mostrar para vocês isso. Como se resolve esse negócio? Para resolver esse negócio, eu teria que pegar os dois valores, colocar os dois valores dentro de duas variáveis do tipo double, né? Então double ponto parse double certo, peguei o primeiro valor, peguei o segundo valor. Esse aqui é o próximo. Pronto. E aí eu não vou usar o Compare To. Eu vou comparar se o número 01 é maior do que o número 02. Vamos ver se deu certo agora. Pronto, ó. Agora deu certo. Beleza? E aí, Paulo, nós finalizamos a questão que você tinha falado, né? Colocamos, supondo que a matriz de notas está na mesma ordem de alunos que a matriz de alunos, né? Nós calculamos a média, atribuímos essa média na primeira matriz, comparamos o valor das colunas e fizemos um sort para ranquear a nota dos alunos, né? Deu certo com esses 4, então, a não ser que tenha uma exceção muito louca, vai dar certo com 50, com 1000, com 30, por aí vai, se eles seguirem essa mesma regra. Ok? Respondi a sua pergunta, Paulo? Demorou 2 aulas para isso? Não, é porque a questão era elaborada, gente. É elaborada. Precisava de muita concentração para fazer. Beleza. E aí eu acho que foi o Daniel que começou a falar de listas na aula passada.
Então vamos lá para as listas. Aqui, pronto. E aí vocês vão perguntar, professor, por que é que o senhor teve todo esse trabalho agora, se o senhor poderia ter feito com listas? Que é bom para aprender o algoritmo, né? Então vamos lá. O que é lista? O que é uma lista? Até agora nós vimos os arrays e vetores, tá? E eu disse para vocês que os vetores, eles são listas estáticas. Você no começo do seu programa vai dizer, olha, eu estou criando uma lista do tipo inteiro, do tipo string, do tipo double, e essa lista vai ter 10 posições. Pronto, criou aquela lista com as 10 posições, ela vai ter 10 posições para sempre. Enquanto o programa estiver funcionando lá, você não vai poder nem aumentar nem diminuir. O que você pode fazer é usar todas as 10 posições ou não usar as 10 posições, mas a lista sempre vai ser do mesmo tamanho. Então ela vai ter um espaço de memória sequencial. Essa lista aqui que a gente vai ver agora, que não é listar, é listas. Essas listas que a gente vai ver agora, elas são listas dinâmicas, né? Então durante a execução do meu programa ela pode aumentar, ela pode diminuir. Então você consegue, e tem vários outros métodos para nós usarmos junto com ela. Primeiramente, como é que eu crio uma lista, né? Eu chamo a interface list, digo o tipo dela, né? Por exemplo, vamos fazer uma lista de strings. Colocar aqui alunos, ok? E aí eu vou chamar um classe que vai implementar essa interface, tá? E aí eu vou chamar aqui o ArrayList, por exemplo. É igual a new ArrayList. Eu não precisava nem colocar string aqui. Poderia fazer assim. Ok. Nenhuma delas duas é do Java Lang. Então eu tenho que dar o Ctrl Shift O e elas vão ser importadas do Java Util. Tá certo? Esse negócio aqui, gente, de interface de classe, vocês só vão ter uma noção lá na orientação ao objeto. Mas adiantando um pouco, é o seguinte, essa lista aqui, ela é genérica. Ela é genérica, tá? Então eu não consigo fazer um negócio genérico. Essa lista genérica, ela tem que receber algum molde. O mais comum é que ela receba o ArrayList, tá? Mas ela também pode receber o linked list, certo? Ela também pode receber o linked list. Ela pode receber... Qual era a outra? Hash... Pera aí. ArrayList, né? Tá aqui o ArrayList. Linked list. Ela pode receber um vector. E é só. Eu pensava que ela podia receber o... Mas o hash é map. O hash é map. Pronto, ela pode receber o linked list ou o ArrayList. Cada um desses, né? Cada um desses tem uma função. Cada um desses dois tem uma função
em uma série de, como é que eu posso dizer, uma série de métodos, tá certo? Então vamos ver aqui o ArrayList. Pronto, criei o aluno está zerado, né? Vou criar aqui um for melhorado para percorrer o aluno. String aluno de alunos e imprimir o aluno. Pronto, criei um for melhorado, lista vazia, beleza? Se eu chegar aqui e imprimir o tamanho, alunos, ponto. E aí o que é que acontece? Ele tem vários outros métodos agora, não são os mesmos métodos que teria o array. Quero saber o tamanho dessa lista, eu uso o método size. Não é mais length, é size. O tamanho dela é 0. Ela está vazia. Também posso saber se ela está vazia com o isEmpty. Está vazia igual a true, certo? Então, vimos aqui o size, com o qual eu posso ver o tamanho da lista, e o isEmpty, que eu consigo ver se a lista está vazia. Vimos que o tamanho dela é 0 e que ela estava vazia. Vamos agora adicionar um elemento a essa lista. Como é que eu faço? Alunos.add, e como é uma string, eu adiciono aqui uma string, Laura. Adicionei a Laura à minha lista. Vou colocar aqui tamanho da lista. Tamanho da lista 1. E agora eu tenho a Laura, né? Alunos.add. Vou adicionar agora o Júlio. Tamanho da lista 2, Laura e Júlio. Então, vocês veem que agora a minha lista ela tá crescendo e diminuindo. Então, eu já tenho uma lista dinâmica, tá? Essa lista dinâmica, na minha memória, né, quando vocês forem estudar estrutura de dados, vocês vão ver que aquela lista que nós aprendemos primeiro, o array, ela fica sequencial, tá? Um atrás do outro. Essa lista dinâmica não. Eu vou criando a lista, ela coloca o elemento, né? Aí coloca dado, aí coloca o elemento, coloca dado, coloca o elemento, dado. Então, sempre acontece assim, pessoal, né? Porque o que é que acontece? Ela não aloca um espaço de memória, mas toda vez que eu adiciono um elemento novo, por baixo dos panos, né, a minha classe da lista, por baixo dos panos, o que é que ela está fazendo? Ela está criando, dentro do elemento, ela tem uma flag. Se tem um próximo, tá? Sempre tem todo elemento sempre conhece o endereço do próximo. Então ele colocou ele vai criar um novo elemento, ele pega o espaço de memória, coloca o endereço dele no próximo do anterior e deixa lá guardado. E assim, quando eu percorro a lista, a minha máquina virtual ela vai saber o endereço desse aqui. Esse aqui tem o endereço do próximo. Esse aqui tem o endereço do próximo. E esse aqui eu consigo saber que é o último, porque até então ele não tem nenhum próximo. Então meu programa consegue saber que a lista acaba aqui. Então são dois tipos de estrutura.
Mas é como eu falei para vocês, né? Vocês vão estudar isso quando vocês já estiverem um nível legal em Java, que aí vocês vão atrás de resolver, né? De aprender estruturas de dados, tá certo? E aí o que é que acontece? Né? É assim que funciona lá no algoritmo por baixo dos panos. E aí pra gente é só mágica que eu consigo, né? Eu consigo adicionar e eu consigo remover. E aí o remove eu consigo ou remover uma coleção ou remover pelo índice ou pelo objeto. Então, por exemplo, eu posso remover o 0. O 0 ele vai remover quem? Ele vai remover a Laura, que está na posição 0. Ou então eu posso remover pelo objeto. E aí ele vai atrás na lista. Se ele encontrar uma Laura, ele remove. Se ele não encontrar, por exemplo, Laura com L minúsculo, aí ele não retorna nada. Tá certo? E aí eu pergunto a vocês. O pessoal hoje tá em silêncio. Eu pergunto a vocês. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Nenhuma dúvida, né? Show de bola. Então, ok. Nós vimos aí o adicionar, o remover, o size e o empty. E aí, né, o Diógenes já tinha adiantado na aula passada que a lista ela tem um sort. Tá? Que esse sort ele vai fazer o quê? Esse sort ele vai organizar, né, a minha lista em ordem crescente, podendo ser tanto strings quanto números. No caso dos objetos, eu tenho a opção de colocar um comparator. No caso, quando a minha lista é de objetos, eu consigo colocar um comparator, tá certo? No caso de string, como é uma classe wrapper simples, eu não preciso informar um comparator pelo qual vai ser organizado isso aqui. Eu só preciso colocar null e a mágica vai acontecer. Ok? Então o sort ele faz isso. Ele organiza a minha tabela. Aí temos mais o que? O clear, né? O clear ele vai, né, literalmente limpar a tabela. Daí o clear existe um erro, tem um S aqui. Tamanho da lista 0. Clear, ele limpa a tabela. Certo? Contains. O contains, pessoal, né? O contains, ele verifica se tem um determinado objeto na lista.
Se na lista tiver aquele objeto, o contains retorna true. Se não tiver, ele retorna false. Ou seja, eu acho que era a mesma pergunta do Diógenes. É porque o Diógenes devia estar querendo que eu falasse, porque falasse de lista, né? Que ele, mas se eu quiser encontrar e tal, pronto, o contains ele encontra. Ele faz a busca, ele percorre a lista todinha e faz a busca por aquele elemento. Se ele achar, ele retorna verdadeiro. Se ele não achar, ele retorna falso. Certo? O Paulo José tava querendo chegar depois que a matriz acabasse. Só te mostrar aqui o finalzinho, ô Paulo. Aqui era no para. Forma melhorada do exercício. Eu nem lembro onde é que eu tava fazendo esse negócio. Buscar elemento em matriz. Devia ser esse. Pronto. Aqui, esse foi o finalzinho do algoritmo. No final das contas eu ia usar o compare to, né? Mas no final das contas eu não usei porque deu um problema, né? E eu expliquei aqui qual foi o problema que deu. E aí eu acabei que eu fiz o parse double, transformei os dois elementos num double. Comparei, né, se um fosse maior do que o outro, ele invertia. E aí nós conseguimos fazer o rank que você estava falando dos alunos pela média. E aí eu estava explicando aqui pro pessoal lista, tá? E aí eu estava no contains, que era o que o Diógenes tinha perguntado. Se eu quiser achar um elemento numa lista, imprimir esse elemento, não sei o que e tal. Beleza. Outro método para alguém digitar alguma coisa. Passou para poder virar objeto. Não, porque a gente nem sabe o que é objeto ainda, né? Tipo, quando nós estivermos em orientação a objeto, nós vamos fazer isso. Por enquanto é só matriz mesmo, do mesmo tipo. E aí nós estamos em listas. Listas de tipos simples, tá? Professor, foi eu que levantei a mão aí. Nesse contains aí, ele não era para se eu colocasse o Júlio com o J maiúsculo, ele ficar o J minúsculo ele fica false, certo? Porque ele é case sensitive. Ele é case sensitive, então é false. E o Júlio com J maiúsculo, ele é true. Aqui, ó. Certo? Certo, obrigado. Exponha. E aí, onde é que eu tava? Eu acho que eu ia falar do get. Pronto. Eu consigo usar ainda um método na lista alunos get. E aí eu posso passar o index, né, o índice, a posição do aluno, né? Eu quero saber quem é o aluno na segunda posição. E aí
a minha lista vai me retornar o aluno da segunda posição, que é a Laura. Tá? E aí vamos lá, alunos, ponto. Já falei do contents, for each não vou falar agora, for each eu só vou falar lá na frente. Então, o get, né, o get ele pega, traz o valor de acordo com a posição. O index of ele traz o índice de acordo com o valor do objeto. Então, o get traz o valor pela posição, o index of traz a posição pelo valor. Alright. Aí temos mais o que? Eu acho que por enquanto é só. To array. To array. Né? To string. O to string eu não sei. Eu acho que o to eita. Eu acho que o to string dessa lista ele é aquele mesmo toString que retorna só o endereço de memória, que é muito triste. Ah, tá aqui, ó. Ele trouxe, muito bem, bacana. Para a lista o toString funciona. E aí, o que mais? Sort size. O set, né? O set. Deixa eu ver aqui. Last index of. Esse last index of é se você tiver elementos repetidos. Se você tiver elementos repetidos, ele traz o index do último, né? E aí nós temos esse remove if, você coloca uma condição, se aquela condição for verdadeira, ele remove. E aí o set, pronto, era esse set que eu ia falar. Ok, o set, pessoal, né, você diz a posição, né? Por exemplo, eu vou adicionar aqui mais um alunos.add Bruce Wayne. Faltar 5 minutos, avisa, viu, pessoal? E aí eu vou dizer que o Bruce Wayne, pela ordem, depois que organizar a tabela, ele vai ser o 0. É esse mesmo, o 0. Aí eu troco aqui pelo Batman. Daqui. Então o que que acontece? Né? Tipo, o set, você fala a posição e o valor. Você fala a posição e o valor, e aí ele troca, né? Ele
designa um novo valor para aquela posição que você passou. Oswaldo, Opa, 5 minutos. valeu pelo aviso. Passou para poder virar objeto. Aí o link do Meet novo. Eu acho que eu nem pedi para vocês colocarem o link do Meet no WhatsApp. Coloquem o link do Meet novo no WhatsApp, por favor. Saindo aqui. Beleza. Permitir. 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 Compartilhar a tela com vocês. Vocês colocaram o link no WhatsApp? Coloquei lá, professor. Obrigado. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. Aí eu tava falando do 7, que o 7 ele troca, né? Você informa a posição e o elemento que vai ficar no lugar daquela posição. E até aí, galera, tranquilo? Alguma dúvida? Ok. E aí, esse próximo não, né? Já falei demais, não vou passar matéria nova para vocês não. Vamos fazer exercícios agora. Deixa eu ver. Exercícios vetores. Ok. E aí, como eu tinha falado pra vocês, galera, pode parecer besta, tá? Mas os exercícios eles servem pra gente ganhar fluência no algoritmo. E quanto mais fluência nós tivermos no algoritmo, melhor, né? Melhores
programadores nós seremos. Tá certo? Então, o primeiro exercício, deixa eu ver aqui, vamos fazer um exercício que tinha na lista, que era para fazer as tabuadas, né, de 1 a 10. De 1 a 10. Então, primeiro é fácil. Vamos começar fácil, que é para não traumatizar ninguém. Então, vamos lá. Vetores. Espera aí. Vetores para. Era para ser no para, né? Para ficar mais organizado. Exercícios. New class E01 tabuada. Então vamos lá. Vou ter um int contador. Vou ter o número. Não vou chamar de contador, não. Vou chamar de número. Número 2. É um contador. Então pronto, vai ser número e contador mesmo. No final das contas ele vai fazer a função de um contador também. E aí vamos aqui, while deixa eu ver. Ele vai acrescentar o contador, depois acrescenta um número. Então tem que ser um laço dentro de um laço. Acho que vocês nunca viram um laço dentro de um laço. Menor ou igual a 10, né? E o número menor ou igual a 10. Certo. Um número menor ou igual a 10, ele vai fazer o quê? Imprimir número contador o número contador vezes número, certo? E aqui o número aumenta, número mais, perfeito. Aqui, né, vou colocar esse negócio aqui. O número vou ter que zerar para começar tudo de novo. Contador mais. Vamos ver se deu certo. Daqui, tabuada de 1,
tabuada de 2, tabuada de 3, tabuada de 4, tabuada de 5, tabuada de 6, tabuada de 7, 8, 9 e 10. Tá certo? Em cima dessa questão aqui, eu tenho duas questões para vocês fazerem em casa, ou para você que está aí assistindo o vídeo pelo YouTube fazer. A primeira, que é bem fácil, fazer a tabuada de divisão. A segunda, e essa segunda vai ser boa para vocês treinarem, tá? Trocar as estruturas while por for. E aí eu vou dizer para vocês, galera, fazer com for é bem mais simples, tá bom? Fazer com for é bem mais simples do que fazer com while. While é que eu endoidei, pensei, por que eu não faço com while? Aí eu fiz com while agora. Mas com for é bem mais tranquilo. Beleza? Alguma dúvida com relação a essa primeira questão? Show, né? Então vamos para a segunda questão. Segunda questão. Fatorial. Vou criar um método que ele calcule o fatorial de um número, né? Então, public static int fatorial, que o método é um método do tipo público estático, que é para eu poder usar sem chamar, sem instanciar um objeto. Ele vai retornar um inteiro. O nome desse método é fatorial e ele vai receber um número. E aí o que é que ele vai fazer? Eu vou criar um contador aqui. Meu contador vai começar com 1. Porque se começar com 0 não vai dar muito certo. Certo? E aí while, enquanto o contador for menor do que o número, faça. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou ter que criar um resultado aqui. Fatorial igual a 1. Fatorial, mas aí vai ser o nome do método. Não dá certo não, que ele vai pensar que é recursivo. Vezes igual contador mais. E no final retorno o fetch. Certo? Agora vamos lá calcular o fatorial de 5. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 120. 120 vezes 2, 240. Né? Se eu tiver feito o cálculo certo. Aí não vai retornar nada porque, né? Não estou imprimindo nada. Quatro. Tá errado isso aí.
Enquanto o contador for menor do que o número é 5. Vamos colocar aqui um breakpoint aqui. Vou debugar esse negócio. Cadê o negócio das variáveis? Tá aqui. Número 1, contador 1, FET 1. Contador mais, contador 2. Número 5, contador 2, FET 1. Então FET é 2. Faz sentido. Contador 3, aí vai ser 6. Contador 4. 24. Hein? Rapaz, desaprendi a fazer esse negócio. Vou colocar aqui um igual. Vou colocar um igual. Porque 24 vezes 5 é 120, né? O 6. O 6, se eu não me engano, é 720. Professor, parou de falar. Oi? É porque tinha parado de compartilhar. Tá compartilhando aí? Tá. É porque você ficou nessa tela aí. Vala, que estranho. Pronto, ó, o 6, 120. O 3 vezes 2, 6. Correto. O 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Assim, é 24. Hein? Ah, eu tinha colocado 2. 24. Pronto. Tá correto. Tá certo, Guilherme. Só avisando aí, galera. Agora que o Guilherme avisou, lembrei. Quando vocês estiverem assistindo a aula, se vocês forem sair, pessoal, avisem, tá? Porque tem gente que tá assistindo a aula, não assiste e vai-se embora. Alguns eu ainda lembro que entraram, outros não. Aí leva falta. Tá? Então, por favor, avisem. Pronto, esse aí é o do fatorial, tá certo? Com while. Pode fazer um exemplo com for, professor? Do fatorial? Sim. Vamos lá fazer o fatorial com for. É 03 fatorial for. Que public static int fatorial. E aí ele recebe um número, certo? Então for, vou criar aqui um int resultado igual a 1. Então for int contador igual a 0. Enquanto contador for menor ou igual a número, contador mais. E aí resultado vezes igual contador. Retorne resultado. Fatorial 6, que é 720.
deu zero porque o contador começou em zero e qualquer coisa vezes zero é zero. 1 milhão vezes zero é zero. Pronto. Beleza? E eu vou mais longe ainda. Vou fazer aqui o E04 fatorial recursivo. Fatorial recursivo, public static int fatorial, que recebe um número int, né, do tipo inteiro. Se o número é igual a zero, igual a 1, né, return 1. Caso contrário, retorna número vezes fatorial número, né? Este número menos 1. Vamos ver se vai dar certo. Fatorial 6, que é o 720. Onde que tem erro? Aqui tem erro. Então essa aqui. Salva tudo. 720. 5, que é 120. 120. 4, que é 24. 24. Pronto. Fiz aí o fatorial recursivo. E aí, o que é esse recursivo, galera? Um método recursivo, né, uma função recursiva, é uma função que chama ela mesma, tá certo? Então tem aqui o método fatorial, que recebe um número, tá? Que chama fatorial, que recebe esse mesmo número. Aí o que é que acontece? A função recursiva, ela tem que ter uma condição de parada. A condição de parada dela tá aqui. Quando o número é igual a 1. Quando o número for igual a 1, aí ela retorna 1. Tá? Enquanto o número não for 1, ela vai retornar o número vezes o fatorial de número menos 1. Então eu comecei com 4, ela vai retornar 4 vezes 3. E aí, ó, vamos lá. É assim, começou com 4. Aí ela retorna 4 vezes o quê? Vezes ela mesma passando 3. Então é 3 vezes ela mesma passando 2. Que é o que? 2 vezes ela mesma passando 1. Só que se quando eu passo ela passando 1, ela retorna 1. Então o que é que acontece? Ela vai se chamando várias vezes até chegar no 1. Quando ela chega no 1, ela retorna os resultados 2, 6, 24. É assim que funciona uma função recursiva, tá? Que é uma função que chama ela mesma.
Antigamente, quando a gente não tinha estruturas de repetições bem definidas, nós tínhamos que usar a recursividade para fazer o trabalho, tá? Vocês entenderam aí a função recursiva? Eu tinha feito de outra forma. For, fatorial, ok, Daniel. Tipo, o importante é você chegar no mesmo resultado, tá? Na matemática, uma das coisas que eu mais acho legal na matemática é que o seu cálculo estando correto, você pode fazer de 1000 maneiras diferentes. O resultado sempre vai ser o mesmo, tá? O seu cálculo estando correto, você pode fazer de 1000 maneiras diferentes. O resultado sempre vai ser o mesmo. Ok? E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Ok, vou entender isso como um não. Então vamos prosseguir. Certo. Fiz a tabuada, fiz o fatorial de 3 maneiras diferentes. Vamos fazer aqui um programa que verifique se o número é primo ou não. Certo. A definição de número primo é um número que ele só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. É a definição de um número primo. Então vamos lá, public static int não, boolean, que ele vai retornar verdadeiro ou falso. É primo. O é primo, ele vai receber um número, int número, e aí ele vai verificar se esse número é ou não é primo. Como que ele vai fazer essa verificação? Vamos lá. While eu vou ter um divisor, int divisor, ou contador, pode ser contador também, igual a 1. Enquanto esse número... eu vou ter divisores. Divisores igual a 0. Enquanto o contador for menor ou igual ao número, faça. O que é que ele vai fazer? If, né, número, o resto do número dividido pelo contador for igual a 0. Se isso aqui for verdade, divisores mais. Tá? Ele vai dividir o número pelo contador, né? Por exemplo, 10, aí ele começa em 1. 10 dividido por 1, resta 0? Então, divisor vai ser 1. 10 dividido por 2, o resto é 0? Então, vai ser 2. 10 por 3? Não é. 10 por 4? Não é. 10 por 5? Então, vai ser 4. 10 por 6 não é, por 7 não é, por 8 não é, por 9 não é, por 10 é. Então, ele vai ter 5 divisores, que é 1, 2, 5 e 10. Não, ele vai ter 4 divisores. 4 divisores. Então eu contei errado. É 1, 2, 5 e 10. 4 divisores. Pronto. Depois que ele faz tudo isso, eu tenho que acrescentar o contador também. Senão ele entra num loop infinito. Eu vou fazer um if não. Eu vou fazer divisores igual a 2 se for
retorna true. Se não for, retorna false. Return. Então vamos verificar se isso aqui deu bom. É primo com 11. Verdadeiro. 12. Falso. 10. Falso. Eu poderia até, talvez, aqui imprimir a quantidade de divisores. Quantos divisores tem o 37? 2. Ele é primo. O 39. 39 já não é primo. Tem 4 divisores. O 50. 50 tem 6 divisores. Quem são os divisores do 50? 1, 2, 5, 10... 25 e 50, 6 divisores. O 2, que é o único número primo que é o único número que é par que é primo, né? 2. Ok? E aí, pessoal, vocês entenderam essa questão aqui? Tá de boa? Tá tranquilo? Tranquilo, né? Certo. Pronto. Alguém ia falar alguma coisa. Professor, Opa. Se o retorno é boolean, eu posso retornar apenas a condição, ao invés do ternário? Meu caro, com certeza. Com certeza. Se o retorno é boolean, com certeza você pode retornar só a condição. Porque a condição em si, ela retorna um booleano. Tá bom, é isso aí. Obrigado. Mais alguma dúvida? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então a próxima, gente, né? Porque todo professor de algoritmo gosta de passar essas questões. E elas são muito boas para praticar. Professor, só atenção com o horário aí, que já são quase 8 horas. Já são quase 8 horas? Ah, sim, tranquilo. Não, eu acho que a próxima eu consigo fazer nesse tempo que resta. Ou não. Vamos lá. A próxima é de boa. A próxima é Fibonacci. Fibonacci, galera, é a sequência que rege o universo. Fibonacci é a sequência 1, 1, não, 0, né? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e por aí vai, né? Isso aí registra tanto o desenrolar de um casco de um caracol até a expansão de uma galáxia.
E aí vamos fazer um programa que calcule o enésimo de Fibonacci. Eu vou receber o número que é igual ao enésimo de Fibonacci inteiro, né? Então while, vou fazer um contador, int contador igual a 1, a que é igual a 1, b que é igual a 0, c que vai ser igual a 0, né? Então while contador menor do que o número, eu faço que c é igual a mais b, a é igual a b e b é igual a c. E no final eu retorno o C. E ainda vou fazer mais, só pra gente ver a sequência. E aí fib o 10º número da sequência de Fibonacci. Stack Overflow. Por quê? Porque eu não incrementei o contador. Pronto. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Certo? Então esse aqui, viu como deu tempo? Na verdade eu fiz em 3 minutos. Recorde. Essa aqui é um programa que calcula o enésimo número da sequência de Fibonacci. Tá certo? Qualquer coisa na próxima aula eu explico melhor. Alguém tem alguma dúvida? Não vai dar para ir até o final. José Galba. Beleza, Galba. Beleza, Alan. Então, gente, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu encerro aqui e começo a fazer a chamada. 0 dúvidas? Então, parar de gravar.